Buenas tardes, mis queridos. Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol, ¿vale? Vamos estudar juntos. Então, meus queridos, nós vamos agora para a página 62, onde nós vamos estudar a parte linguística da língua espanhola. Então, a gente vai estudar a parte gramatical relacionada ao tempo verbal, certo? O tempo verbal que nós vamos estudar hoje é o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple, tá? Então, a gente pode chamar das duas maneiras. Ou pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple. Uma das duas maneiras, as duas são corretas, tá? Então, esse tempo verbal, ele é um tempo verbal que a gente usa para expressar algo que já aconteceu no passado, certo? E que terminou. Então, é uma ação iniciada e concluída no passado, tá? Ela não tem nenhuma relação com o presente, certo? Então, são ações que foram completadas. No caso, um exemplo para vocês. Falei com minha irmã ontem. Nesse caso, essa ação ela foi concluída ontem mesmo, né? Eu falei com ela, com a minha irmã. Então, a ação de ontem não tem nenhuma relação com o meu presente, que é agora, certo? Então, em espanhol é basicamente isso mesmo, tá bom? E aí, vocês vão ver que nesse tempo verbal, realmente ele é bem simples, até por isso ele é chamado de pretérito perfeito simple. Ele é perfeito porque foi concluída a ação e ele é simples porque realmente é simples. Ele não precisa vir com outro verbo junto a ele. Ele sozinho já indica o sentido desse tempo verbal, tá bom? Diferente do tempo verbal estudado anteriormente, que é o pretérito perfeito compuesto de indicativo, que é uma ação também no passado, né, pretérito, passada, mas que tem uma relação com o meu presente. Lembram dos marcadores temporais? Esta semana, o mesmo dia, mas que foi antes, né, um horário da manhã e agora eu já estou à tarde. Então, são ações passadas com relação com o presente e que, para ter sentido completo, tem um verbo que serve para juntar com o verbo que está no particípio, que é o verbo haber. Lembram que a gente usa o verbo haber e um verbo no particípio? Por isso ele é chamado de composto, porque é composto por duas formas verbais. Lembram? Ha hablado, ha comido. Lembram disso? Aqui nós vamos ter apenas um único verbo, por isso que ele é simples. Não precisa de auxílio de nenhum outro verbo para compreensão e expressão do passado, tá bom? Vocês vão ver agora como que a gente forma esses verbos regulares no pretérito perfeito simple. Como é que eu faço para mim pegar um verbo no infinitivo e colocá-lo indicando o pretérito perfeito simple, vale? Então, vamos analisar a tabela que vocês têm no livro de vocês também. Nós temos aí 3 verbos: hablar, temer, partir, das 3 terminações verbais. Hablar, primeira conjugação, terminada em AR. Temer, segunda conjugação, terminada em ER. E partir, terceira conjugação, terminada em IR. Vale? E aí nós temos os pronombres personales, tanto do singular quanto do plural. Então, nós temos aí, observem porque não é difícil. A gente vai fazer o seguinte para colocar um verbo em pretérito perfeito simple. Você vai pegar o verbo na sua forma infinitiva, como está aparecendo na tabela, terminado em AR, e vai tirar a terminação de infinitivo, que é o AR, e vai acrescentar as terminações que indicam o tempo verbal e a pessoa. Por exemplo, na primeira pessoa, que é yo, eu tirei o AR e acrescentei e. Yo hablé. E observem o acento, tá? Esse acento vai estar sempre na primeira pessoa e sempre na terceira pessoa. Então, quando vocês estiverem fazendo a leitura e que vocês verem a palavra, que é um verbo acentuado desta maneira, vocês já vão identificar que ela está no passado, tá bom? Então,
Então, yo hablé na primeira conjugação. Tu hablaste. Então, aí eu fiz o quê? Hablar, STE. A gente tem que aprender a terminação para poder conjugar os demais verbos, tá? Ele habló, ella habló e usted habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos, ellas e ustedes hablaron, vale? Se fosse o verbo amar, aqui também era a primeira conjugação, vamos tentar? Yo amé, tu amaste, él, ella y usted amó, nosotros amamos, vosotros amasteis e ellos, ellas e ustedes amaram, vale? Então, qualquer verbo regular da primeira conjugação, eu vou acrescentar essas terminações. Primeira pessoa, e. Segunda, este. Terceira, o. Quarta, na verdade, primeira do plural, amos. Segunda do plural, asteis. E terceiro do plural, ron. Qualquer um verbo. Tirou a terminação de infinitivo, acrescentou essa finalização do verbo, né, que é a desinência verbal. A mesma coisa vamos fazer com temer. Só que temer é segunda conjugação, vale? Yo temí, tu temiste, ele, ella e usted temió. Então, aqui eu permaneço com o i e acrescento o. Nosotros temimos, vosotros temisteis e ellos, ellas e ustedes temieron, vale? Partir. Yo partí, tú partiste, él, ella y usted partió, nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos, ellas e ustedes partieron. Percebam que a segunda e terceira conjugação, elas são iguais, elas têm a mesma desinência, tá bom? E aí, nós vamos para os verbos irregulares, que são aqueles verbos que também vão estar no pretérito perfeito simple ou indefinido, mas que eles têm uma maneira de conjugar só deles, tá? Por isso eles são irregulares. Eles sofrem alteração em seu radical, eles sofrem alteração na sua raiz, vale? Então, aí nós temos os pronombres, temos 3 verbos, ser, caber e dormir. Esses 3 verbos, eles não se conjugam como os da tabela anterior, tá bom? Eles têm uma maneira própria de se conjugar. Então, vamos lá. Vejam que o verbo é ser ou ir, mas olha a minha conjugação. Eu fui, tu fuiste, ele, ella e usted fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos, ellas e ustedes fueron. Vale? Caber, me ocupe, tu cupiste, él, ella y usted cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos, ellas y ustedes cupieron. Vale? Que é o verbo caber. Vejam que até agora os 2 verbos, eles tiveram uma mudança bem drástica no seu radical, tá? Que é aquela parte do verbo que sobra quando eu tiro a desinência verbal de infinitivo e de conjugação, tá? Dormir. Eu dormi, tu dormiste, ele, ella e usted dormió, nosotros dormimos, vosotros dormisteis, ellos, ellas e ustedes durmieron. Vejam que eles sofrem alteração em seu radical, né? Eles mudam bastante. Por isso, eles são chamados de irregulares, tá bom? E aí, como é bem simples, né? Esse tempo verbal, nós também temos os marcadores temporales, vale? Que são ayer, que é ontem, anteayer, que é antes de ontem, anoche, hace 10 años, que é há 10 anos, em 2004, la semana pasada, en el año pasado, el mês passado, en el siglo XV, também os séculos que já passaram principalmente, tá? Eles são marcadores que servem para marcar o período do pretérito indefinido ou perfeito simple, certo?
Então, nós vamos analisar agora que nós vamos fazer uma atividade. Eu quero que vocês estejam com o livro na página aberta, na página 63, para que a gente possa responder algumas juntos, tá? Então, por favor, atenção, porque essas respostas elas vão servir para vocês no auxílio do restante da atividade, tá? Então, por exemplo, el marcador temporal anoche se traduce para português como? Então, eu tenho noite, de noite, à noite ou a noite passada. Eu acabei de falar para vocês sobre esse marcador temporal, que eu me refiro à noite passada, tá? Eu estou usando esse marcador temporal para indicar uma ação que já passou. Então, a noite, junto, escreve-se junto, eu estou dizendo a noite passada, tá? A noite anterior. 2. O que significa o marcador temporal ayer? Eu acabei de falar, né? Que é ontem. Que é o dia antes de hoje. O dia antes de manhã, 2 dias antes de hoje ou agora. Então, quando eu digo ayer, eu estou me referindo a ontem, tá? Então, o dia antes de hoje, que é a alternativa A. Agora, a 3. O que a gente vai fazer aqui? Rellena os espaços com os verbos regulares, conjugando-los em pretérito indefinido. Para isso, você vai analisar o verbo que está entre parênteses, certo? Como nós estamos falando dos regulares, vocês vão poder usar a tabelinha que tem no livro de vocês na página 62, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá na alternativa lá. Ayer, mi mamá, una paella com mi tía. Verbo cocinar, que é o verbo cozinhar. A que conjugação o verbo cocinar pertence? La primeira, segunda ou terceira conjugação? Ele termina em AR, portanto, faz parte da primeira conjugação, certo? Igual o verbo hablar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conjugar esse verbo da mesma forma que se conjuga o verbo hablar. Aí, primeiro eu vou ver em que pessoa que eu tenho que conjugar esse verbo. A de mi mamá. Mi mamá é quem? Sou eu que estou falando? É você que está me ouvindo? Não. É de quem nós estamos falando. Então, é a terceira pessoa. A de mi mamá cocinar. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar o AR, que é a desinência verbal de infinitivo. Tirei o AR na terceira pessoa, a gente acrescenta o quê? Lá, o. Então, ao invés de ficar cocinar, a de mi mamá cocinar, vai ficar cocinou. A de mi mamá cocinou uma paella com mi tía. Então, aqui nós fizemos o quê? Uma conjugação verbal no tempo pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple, vale? Vamos mais uma, para vocês ficarem bem afiados. La B. Tu llegar a tempo à la escuela de? Conseguir é o verbo. Então, eu quero saber se tu, né, chegar a tempo na escola ontem. Se ele chegou a tempo na escola ontem. Então, já estou vendo tu, bem claro, pronombre. Então, eu vou conjugar o verbo conseguir em segunda pessoa del singular, em tempo verbal, pretérito perfeito simple, tá bom? Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente vai tirar a terminação verbal de infinitivo, que é o IR, tá? Vai ficar com C. E aí, eu vou lá na minha tabelinha e observo qual é a terminação que eu acrescento quando o verbo está na segunda pessoa do singular, tu. E aí, tem iste. Iste é o que está em negrito, tá? Então, vai ficar conseguiste, vale? Tu conseguiste llegar a tempo à escola de? Tu conseguiu chegar a tempo na escola ontem? É a pergunta que é feita aí, tá bom? Vamos mais uma? Estão gostando? El año pasado, mi familia y yo 4 semanas em Buenos Aires. Verbo passar. Quem são os pronombres? Mi familia y yo, eu posso trocar por
São eles? Me inclui, não é? Inclui eu. Então, se está me incluindo e tem mais alguém, porque vai ser no plural, vai ser nos outros, tá? Então, primeira pessoa do plural, nos outros. E o verbo é passar. O que eu vou fazer a primeira coisa? Tirar o AR. Vou excluir, vou lá na minha tabelinha e vejo qual é a terminação, a desinência do verbo na primeira pessoa do plural. É amos. Então, eu tenho paz e acrescento amos. El año passado, minha família e eu passamos 4 semanas em Buenos Aires. Vale? Só que não, né? E aí, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz com vocês nas alternativas seguintes. Vale? Vocês vão conseguir porque tá bem claro aí. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa também, né? Na página seguinte, tá? Até a letra Laate. E aí, vamos para a quarta questão. Na quarta questão, vocês vão escolher uma opção que completa a frase de maneira correta. Não vão conjugar propriamente dito, mas vão escolher uma alternativa que conjuga o verbo corretamente, tá? E aí, nós temos os verbos irregulares, vale? Que é o do verbo estar, certo? Ou ir, no caso. E o verbo de caber, que também tem alternativa aí. E o de dormir, tá? Então, vocês vão procurar na tabela da página anterior que nós acabamos de ver, dos verbos irregulares, vale? Certo? Depois tem o diviértete, que é uma perguntinha para vocês, né? Uma charadinha que tá bem fácil. Tengo coelho e não tengo cabeça. Tengo braços, pero não tengo manos. Tengo cuerpo e não tengo piernas. Quem sou? Identifiquem quem é, por favor, escrevam aí, tá? Vale? Compreendido? Agora, nós vamos a ler um diálogo, vale? Ler juntos. E aí, para isso, eu peço que vocês pausem o vídeo, né? Ou façam primeiro a atividade, porque tá bem mais fresco. E depois vocês retornem para fazer a leitura do diálogo junto comigo, tá bom? Para facilitar para vocês, não ficar muita informação junta, certo? Porque eu até poderia gravar 2 vídeos, mas acontece que quando eu gravo 2 vídeos, a maioria só assiste um, então eu prefiro gravar corrido, tá? Uma coleção de tarjetas postales. Juan. Então, para fazer a leitura do diálogo junto comigo, eu peço que vocês pausem o vídeo e respondam a atividade primeiro, porque eu acredito que mais fresco fique melhor para responder, tá bom? E só depois vocês retornem ao vídeo para a gente ler o dialogando juntos, tá bom? Vale? Então, vamos lá. O diálogo de hoje é uma coleção de tarjetas postales. Será o que é tarjetas postales? O que será? Vamos ler. Hola, Pablo. Mira mi colección de tarjetas postales. Cuando me voy de viaje, sempre traigo imagens de las ciudades que conheci. Então, queridos, para fazer a leitura do diálogo junto comigo, eu peço que vocês pausem o vídeo, resolvam a atividade de vocês e aí depois vocês retornem para a página 65, vale? Para responder a atividade mais fresca é bem melhor, certo? Então, o diálogo que nós vamos ler hoje é uma coleção de tarjetas postales. Que é tarjetas postales? Que é isto? Vamos descobrir juntos. Vamos lá. Hola, Pablo. Mira mi colección de tarjetas postales. Quando me voy de viaje, sempre traigo imágenes de las ciudades que conocí. Ah, a mí también me gusta comprar postales. Mi madre que organiza todo el mural que há en mi habitación. ¿Y las tuyas? Todas estas fueron regaladas por mis amigos y parientes y las prego en el refrigerador. ¿Cuánto tiempo las tienes como un coleccionista? Desde hace uns 5 años. Si tengas alguna igual, podemos cambiarla. Que bien, es muy agradable tener colecciones. A mí também me agrada,
Soy muy orgulhoso, ¿vale? Então, o diálogo fala de tarjetas postales, que seriam os cartões postais, né? Então, tanto o Juan quanto o Pablo, eles colecionam os cartões postais, né? Alguns eles compram, né, os cartões postais, e também outros o Juan recebe como presente dos amigos. E ele faz o quê? Ele gruda na sua geladeira, no seu refrigerador. E aí Juan tem colecionista desde os 5 anos de idade, e ele chama Pablo, que de repente se tiver algum igual, eles podem trocar, tá bom? E aí eles dois falam que é muito bom, é agradável ter coleções e que ele se sente muito orgulhoso de ter uma coleção de tarjetas postales, vale? E você, tem alguma coleção aí na sua casa? O que vocês colecionam? Que objetos vocês têm que guardam com muita estima e que vocês se sentem muito orgulhosos? É importante a gente ter aqui a noção de que eles estão guardando essa coleção de cartões postais de viagens que eles vão e parentes também foram e trouxeram para eles. Então, além de ter um valor de coleção, tem um valor também sentimental, né? E aí nós vamos para o nosso vocabulário, que hoje é sobre antiguidade. Então, alguns objetos aqui vocês conhecem, mas acredito que os pais de vocês ou os avós conhecem muito melhor, tá? Então, aí olhando para o livro, vocês vão ouvir, vão repetir comigo e vão analisar a imagem, tá? Para associar o objeto. Nós temos primeiro plancha ou hierro, que é o ferro de passar. Vejam aí como que ele era antigamente, bem diferente, não é isso? Bem diferente, não é isso? Nós temos a aceiteira de cobre, vale? Gramófono, fogão de petróleo, rádio, telefone, olha aí o telefone, gente, que interessante como era na antiguidade. Máquina de escrever, que é a nossa datilografia, e hoje a gente usa mais o computador, claro. Molininho, que é o moinho. O tocador, que aí a gente tá vendo a penteadeira com espelho, né, que hoje a gente usa bastante, as mulheres usam mais. Nós temos a plancha, que aí é o ferro de passar carvão, mais antigo ainda. Câmara fotográfica, temos o candil, que é o nosso lampião para iluminar. Videojuego, o antigo videogame. Vocês aí, meninos que gostam de jogar, jogam hoje mais online, com o celular. Máquina de coser, a máquina de costura. O peão, olha aí que interessante o peão, para brincar. A diferença do peão que vocês conhecem, não é verdade? Disco de vinilo, que aí depois, mais tarde, a gente tem um CD e que hoje a gente nem usa praticamente. Picadora de carne, aí é a moedora de carne, né? Ela vai moer a carne. A balança. Máquina para tejer, que é para tecer. Llaves e uma caçuela de cobre, que é uma caçarola de cobre, certo? São os objetos antigos. Agora vocês deem uma olhadinha e vejam que objetos hoje a gente tem que substituíram esses antigos, né? Como que a gente faz esse uso desses objetos antigos hoje, certo? Depois disso, vocês vão fazer a atividade de interatividade, que é a última atividade da lição, certo? Que é relacionar a imagem específica ao colecionismo, que nome é dado para esse tipo de coleção, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade basicamente como uma que a gente já fez, tá? E escrever no espaço indicado o nome dado para esse tipo de coleção, certo? E eu gostaria de relembrá-los sobre o nosso projetinho, certo? Volviendo al passado, lembram? Que é voltando ao passado, que eu pedi que vocês enviassem fotografias de vocês do passado, momentos que vocês tiveram que foram inesquecíveis, para a gente fazer o nosso álbum de memórias, tá bom? Eu ainda aguardo a atividade de vocês sobre as fotografias antigas dos familiares, tá bom? Beijos e hasta nuestra próxima classe de espanhol, ¿vale?